Oi, gente, tudo bom? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre a carta do imperador no tarô. A carta do imperador, ele é uma carta que faz parte dos arcanos maiores. E essa carta é uma das cartas mais poderosas e mais emblemáticas do tarô. Ela é a carta número 4. E essa carta, ela é a representação da autoridade suprema. Ela é a representação da ordem, do poder estruturado. Porque o imperador, gente, ele simboliza a força masculina, a figura de controle, a figura de liderança. E essa figura, ela traz estabilidade, ela traz segurança a tudo que ela governa. Então, o imperador, ele é uma figura que ele é um pilar. Ele é um pilar que mantém as coisas em ordens. Ele é um mestre assim da arte da organização. Ele é uma figura que transforma o caos, em estrutura, vamos dizer assim, né? A imagem do imperador, ele traz a sensação assim de firmeza, sensação de controle absoluto. O imperador é alguém que ele conhece realmente o seu papel de poder e além dele conhecer o seu papel de poder, ele exerce esse papel com extrema precisão. Na representação clássica do baralho, do tarô, né, do imperador no tarô, vocês podem ver que o imperador, somente nesse tarô aqui, ó, vamos falar desse aqui, ele é retratado assim, sentado num trono de pedra, ó, tá vendo? Ele, ó, esse tarô, o tarô tradicional, ele tá sentado num trono de pedra, e esse trono de pedra é um símbolo de estabilidade, vamos dizer assim. Olha só o que ele segura. Ele segura um cedro em uma mão. E isso representa seu domínio, representa seu poder. E no outro, ele segura um globo. Aqui, esse aqui já mostra, ó. Tá vendo? No outro... Ai, gente, desculpa, peraí. Eita. No outro, ele segura um globo. Tá? E esse globo, ele, assim, simboliza, assim, autoridade sobre o mundo, vamos dizer assim. Esse globo na outra mão dele simboliza autoridade sobre o mundo, né? Então, a coroa do imperador e as vestimentas do imperador, se vocês forem observando, essa coroa e essa vestimenta, ela reflete assim seu status mais elevado, tá vendo? Então, gente, agora a gente continua analisando essa carta. No fundo, lá no fundo, se vocês puderem observar, tá vendo? Tem montanhas. Montanhas imponentes, sólidas, imponentes. E essas montanhas vão mostram assim força, mostra resiliência. Isso tudo é uma simbologia dizendo que o imperador, ele é uma figura assim inabalável diante dos desafios, porque essa carta é muito de simbologia, né? Essa imagem do imperador, ela evoca disciplina, evoca estrutura, o uso consciente de autoridade, tudo isso para manter o equilíbrio, né, no mundo material. Gente, olha só, o imperador, ele é também o arquétipo da paternidade, tá? O imperador, ele representa, assim, a figura paterna. Só que é uma figura paterna na sua forma mais autoritária e mais estruturada, tá? Porque o imperador, ele protege, ele orienta, ele organiza a vida daqueles que dependem dele.
Mas ele é uma figura muito inflexível, porque a inflexibilidade ela está representada com essa carta do tarô, do imperador, do tarô, né? Porque ele é muito inflexível, tá? Porque ele exige ordem, exige assim conformidade, é muito exigente. Então, gente, eu tô falando desses detalhes da figura do tarô, da figura do imperador no tarô, porque isso tudo vai ajudar vocês a entender melhor essa carta, até numa tirada, vocês lembrarem o significado dessa carta, porque a carta do imperador, ele fala muito de autoridade, fala muito de estrutura, fala muito de inflexibilidade. Então, continuando agora a falar da jornada do bobo, você lembra que o bobo ele está numa jornada, né? E essa jornada do bobo, para a gente poder lembrar o que simboliza essa jornada do bobo, ela simboliza a evolução espiritual e a evolução pessoal de um indivíduo, tá? É uma simbologia essa jornada do bobo. Então, na jornada do bobo, o imperador, ele é o arquétipo da autoridade madura. Então, depois que o bobo passou pelo mago, passou pela sacerdotisa, passou pela imperatriz, o bobo encontra agora com o imperador. E o imperador, ele vai ensinando para o bobo sobre o poder da ordem, a necessidade, ensina para o bobo a necessidade de estruturar o que foi plantado até então. Porque o bobo aprendeu várias coisas. Então, tudo que já foi estruturado na cabeça do bobo, né? Tudo que foi plantado, na cabeça do bobo, o imperador ensina a estruturar. Porque a imperatriz, se a imperatriz representa a criação, representa o crescimento, o que o imperador representa? O imperador representa a manutenção e o controle dessa criação. Então, além disso, ele garante que essa criação, né, ele garante que ela seja organizada de maneira bem mais funcional. Então, quando o bobo encontra com o imperador, ele começa a entender a importância dele estabelecer limite, estabelecer regra, leis, né? E esses limites, essas regras, essas leis que governam, né, a vida, né? Porque, além disso, o bobo começa a perceber a importância do poder bem aplicado. E esse poder bem aplicado, o bobo entende, porque o imperador ensina isso para ele, que esse poder bem aplicado faz com que ele alcance sucesso e longevidade. Entendeu? O bobo, ele tá começando a entender um monte de coisa, porque ele vai passando pelas criaturas, pelas pessoas, né? Ele passou pelo mago, ele passou pela sacerdotisa, ele passou pela imperatriz, agora está passando pelo imperador. Então ele está cada vez aprendendo mais coisas, porque o bobo, quando começou a sua jornada, o bobo era muito bobinho. Agora não, agora ele está aprendendo as coisas, agora ele já não está tão bobo. Porque o imperador, ele mostra para o bobo, ele ensina para o bobo lições de responsabilidade, autoridade, e essas lições são essenciais para o amadurecimento do bobo. O imperador, ele ensina para o bobo a dominar o mundo material, estruturar os projetos dele, e ser assim o mestre do próprio destino, né?
Através de quê? Através da força de vontade, através da disciplina. Então, essa fase da jornada do bobo, ela, como é que eu vou dizer? Ela marca o início, vamos dizer assim, ela marca o início de uma abordagem mais prática, uma abordagem mais racional, para a vida do bobo, né? Onde as emoções e as intuições que o bobo, quando ele começou a jornada dele, ele começou com muita emoção, usando a intuição. Lembra do cachorrinho? Que o cachorrinho representava a intuição? Então, e o bobo é muito emotivo, sabe? Totalmente emotivo. Então, quando ele entrou, muito guiado por emoções. Então, o imperador, ele vai mostrando mais isso pro bobo, né? Então, essas emoções e essas intuições do bobo, elas começam a ser balanceadas assim com um pensamento mais lógico, com um pensamento mais estruturado. Tá bom, gente? Porque, para terminar de falar da jornada do bobo, porque na jornada do bobo, qual é o papel do imperador? O imperador, ele se mostra como um mestre que ensina a importância da estrutura, ensina a importância do controle e mostra para o bobo que o caos, porque o bobo é um verdadeiro caos, era, né, quando começou, esse caos que o bobo tinha internamente só pode ser superado através de regras e através de disciplinas, porque o bobo não tinha nem regra, nem tinha disciplina. Tá bom? Então, gente, no contexto mitológico, agora a gente vai falar um pouquinho do contexto mitológico, o imperador, ele é associado a Zeus. Porque o Zeus, ele era o rei dos deuses na mitologia grega. Zeus era o governante do Olimpo, era aquele que detinha assim todo o poder absoluto sobre os deuses, sobre os humanos, né? Então, assim como o imperador no tarô, o Zeus, ele representava a autoridade, representava a ordem, o uso do poder para manter a estabilidade do universo. Zeus na mitologia grega, ele era conhecido por suas decisões justas. Ele era conhecido pela habilidade de liderar, mas também Zeus era conhecido por ser inflexível, ser autoritário, né? Principalmente quando as regras dele eram desafiadas. Então, essa figura do Zeus, ela nos lembra que o imperador ele não é apenas um líder. Ele não é apenas um líder. Ele também é alguém que estabelece leis, estabelece diretrizes, mas tudo, né, gente, é por bem de todos. Então, o imperador, como Zeus, ele busca ordem, ele busca estrutura, mas a vontade dele também pode ser imposta com rigidez, né? Porque através dessa associação que eu estou fazendo, a gente pode entender que o imperador, ele exerce um poder bem paternal, como Zeus exercia, né? Mas ele era bem protetor e ele era bem autoritário. Então, quando a gente está tirando uma carta para ver a personalidade de uma pessoa e cai o imperador, né? A gente já sabe que a pessoa é paternal, mas é autoritária, uma pessoa rígida, uma pessoa inflexível, uma pessoa muito forte, uma pessoa muito mandona, uma pessoa que gosta das coisas do jeito dela, uma pessoa que, sabe, difícil, bem difícil. Então, gente, quando o imperador ele aparece numa leitura de tarô, ele indica ordem, controle, autoridade. Ponto final, tá? Ele simboliza uma figura de poder. Ele simboliza alguém que governa, uma pessoa que orienta com uma mão muito firme. Porque essa carta do imperador,
ela fala sobre assumir responsabilidade, ter a capacidade de tomar decisão racionais, decisões justas, porque o imperador, ele é um lembrete que, às vezes, é necessário, né, a pessoa ser rígida, a pessoa ser assertiva, para quê? Para que consiga manter as coisas sob controle. Então, o imperador, ele surge, né, a carta do imperador, ele surge assim no momento que a consulente, ela realmente precisa ter mais disciplina, mais estrutura na vida dela, sabe? E ele fala para a consulente, olha só, é a hora de você colocar seus planos em ação, de maneira bem organizada, de maneira eficiente. Se você tem uma meta, o imperador vai falar assim, ó, se você tem uma meta, eu tô te encorajando a seguir um caminho claro, um caminho bem planejado para você conseguir alcançar o seu sucesso, tá? O imperador, quando a gente está falando de relacionamento, o imperador, exatamente no campo amoroso, ele significa um relacionamento baseado em ordem e segurança. Ele fala de um parceiro confiável, assim, alguém que oferece estabilidade emocional, estabilidade material. Ele pode representar também uma figura assim paterna. Não estou falando pai, eu estou falando uma figura paterna. Uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente. O imperador, ele sugere que essa relação amorosa aí precisa de uma estrutura sólida, onde cada das pessoas que estão nessa relação, elas precisam assim, compreender seus papéis, precisam compreender suas responsabilidades dentro do relacionamento. O imperador, apesar disso aí, ele alerta também contra o excesso de controle. E porque esse excesso de controle pode realmente sufocar, né, a espontaneidade e a flexibilidade, né, dessa relação, que é muito importante para fazer o amor crescer cada vez mais. Na saúde, o imperador, na saúde, ele surge assim... na verdade, ele traz uma mensagem de disciplina, né, vamos dizer assim, porque... ele indica que a consulente precisa adotar uma rotina mais estruturada, que a consulente precisa cuidar mais do corpo, cuidar da mente. Ele fala sobre tratamentos ou hábitos de maneira mais metódica, de maneira mais regular. Ele fala sobre criar uma rotina de exercício, aderir uma dieta equilibrada, porque o imperador, ele fala, né, que a estabilidade física, ela só é alcançada por meio de disciplina e controle das emoções, né, porque o imperador não tem emoção, vamos dizer assim, o imperador, ele é muito firme, ele é inflexível. Então, quando a gente fala de dinheiro no campo financeiro, né, vamos falar assim, o imperador, ele se mostra como um símbolo de estabilidade, um símbolo de crescimento, porque ele fala que o sucesso financeiro pode ser obtido através de planejamento estratégico, de uma abordagem mais disciplinada, porque essa carta do imperador, ela sugere que agora é o momento assim de ser meticuloso com os investimentos, de estabelecer uma base sólida para o futuro, porque o imperador, ele favorece assim, uma mentalidade mais organizada, uma mentalidade mais racional, tudo em relação ao dinheiro, né? E ele fala, ó, toma cuidado com os impulsos, cuidado com riscos, sabe aqueles riscos que a gente não calcula? Então, é esse aí, cuidado com esses riscos. No trabalho, o imperador, ele representa muito, ele fala muito de liderança e autoridade. O imperador indica que a consulente, ele tem o poder de tomar decisões importantes, de guiar os outros. Então, se a consulente está em busca de crescimento profissional, o imperador,
Ele fala que as habilidades da consulência, as habilidades de organização, habilidades de controle vão ser essenciais para ela conseguir alcançar posições de liderança. Então, porque o imperador, ele é a personificação do chefe ideal, né? É alguém que lidera com justiça, lidera com firmeza. Ele fala muito que é possível que a pessoa consiga chegar assim numa posição de autoridade. Ele fala de uma grande influência na carreira da pessoa, e é isso, tá? Isso é na parte profissional, né? Na parte do trabalho. Agora, em questões familiares, o imperador aconselha, diz para a consulente que ela realmente precisa assumir um papel de liderança dentro do lar dela. Ele fala muito da necessidade da consulente impor uma disciplina, assumir uma responsabilidade, organizar o ambiente familiar, porque a figura paterna do imperador ele representa muito o provedor, né? Aquele que garante segurança, aquele que garante estabilidade, todas as pessoas no redor. Então, ele também, além disso, né? O imperador, ele fala assim, gente, cuidado com esse negócio de ser excessivamente controlador. Ele lembra, é importante equilibrar a liderança com carinho, tá, gente? Vamos lá, vamos ser rígidos, vamos ser, como é que eu vou dizer assim? Vamos ser ajuizados dentro do nosso lar, mas vamos ser organizados, vamos exigir organização, vamos exigir disciplina, mas cuidado para não confundir liderança, cuidado para saber equilibrar liderança com carinho, senão a coisa fica muito enjoada. Agora a gente vai falar do lado sombrio da carta. Como toda carta de tarô, tem o seu lado sombrio também. Então, o lado sombrio do imperador, ele mostra uma energia excessivamente autoritária e inflexível, tá? Essa carta, quando mal aspectado, essa carta representa um líder, vamos dizer assim, tirânico, muito tirânico. Alguém que impõe o seu poder de forma opressiva. Uma pessoa que tem muito, uma pessoa assim que usa muito o abuso de poder, usa manipulação, tudo para dominar o ambiente. Quando a gente está falando de contexto amoroso, né? Isso pode se manifestar como um controle assim, muito excessivo sobre o parceiro. Enquanto que no trabalho pode indicar um chefe autoritário que suprime a criatividade da equipe dele, né? Que deixa todo mundo estressado, chateado, aborrecido. Aquele chefe que faz assédio moral, né? Porque o lado negativo, no lado negativo, o imperador, ele lembra muito a rigidez excessiva. Ele lembra muito que a rigidez excessiva, ela sufoca o crescimento e sufoca a liberdade, né? É um alerta contra a tentação de tentar controlar todos os aspectos da vida, controlar as pessoas ao seu redor, porque isso fatalmente vai criar conflito e vai criar descontentamento, tá? Então, para a conclusão agora do nosso vídeo, é o seguinte, que a carta do imperador, ele é um poderoso símbolo de autoridade, ele é um poderoso símbolo de ordem, é um poderoso símbolo de liderança. Isso é ponto pacífico. Agora, ele nos ensina a importância da disciplina, né? A importância da disciplina, a importância do controle de nossas vidas. Ele nos lembra de exercer esse poder de maneira justa, de maneira equilibrada. O imperador,
ele convida a gente para assumir responsabilidade por nossas ações, organizar o caos que está no nosso redor. Isso, a gente organizar o caos usando a nossa força, a nossa autoridade para criar estabilidade, para criar estabelecimento. E ao mesmo tempo, o imperador, ele nos alerta sobre o perigo da gente ser inflexível, da gente ser excessivamente controlador, né? Gente, olha só, muito obrigado para todos que ficaram aqui até o final. Mais uma vez, dá um like, curte, compartilha, tá? Ajuda aí para eu cada vez mais colocar mais vídeo para ensinar, né? Aqueles que têm vontade de aprender o tarô, o baralho cigano também. E é isso, tá bom, gente? Olha, bye bye, fiquem com Deus.